Discussão, projeto de lei ordinária número 98 de 2019, que revoga em seu inteiro teor a lei municipal número 4.174 de 13 de setembro de 2018 e da outras providências. Lei ordinária, projeto do Poder Executivo, solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres. Projeto de lei ordinária 98/2019 portou nessa casa no dia 4 de junho de 2019, passou pelas comissões. Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela aprovação, de Finanças e Orçamento pela aprovação, Obras e Serviços Públicos aguardando tramitação, senhor presidente. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Marcelo Achuti. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos hoje tendo a oportunidade de debater um projeto que muitos dos senhores podem pensar que não irá impactar nada na vida das pessoas, dos moradores de Balneário Camboriú, dos turistas, mas infelizmente vai. Vou dizer para os senhores que não quero relembrar no passado, não fazendo críticas. Olha, faz um bom tempo, acho que esse ano, que não faço críticas e não vou fazer aos governos passados. Mas, antigamente, algumas pessoas utilizavam como nome de ruas partidos políticos ou pessoas. Aqui eu acredito que não seja o caso. Creio eu. Tirar de 50 km por hora as nossas vias públicas, passando para 40. Mas agora com 40 mais 19, parece que nós podemos chegar aos 49. Mas não passar para 40 km por hora em todas as vias públicas de Balneário Camboriú. Está crescendo. Está crescendo. Grão em grão. Aí nós podemos mudar. Mas nós voltamos a trazer o debate da importância de Balneário Camboriú ter campanhas, vereador Eliseu Pereira. Nós temos uma guarda municipal exemplo para o Brasil. Nós fomos uma das primeiras cidades, não as primeiras, porque Blumenau saiu na frente com os agentes de trânsito, mas no estado fomos praticamente a terceira ou a quarta, que naquela época, vou elogiar novamente o D'Agostinho, aí ó. D'Agostinho com a coragem, comandou junto, criaram, juntamente com o Rubens, os agentes de trânsito, para ajudar efetivamente no trânsito de Balneário Camboriú, que era papel da Polícia Militar. E hoje nós trazemos o debate tem que ser claro, muito claro. Eu, particularmente, sou autor e peço para o presidente o quanto antes coloque na pauta da ordem do dia o projeto de lei que acaba com os pardais móveis. O pega-trouxa. Temos outro projeto que proíbe a utilização de multas através de central de monitoramento, vai lá pelo computador e vê. Não é o objetivo. Nosso objetivo é fazer a conscientização das pessoas da forma correta. Baixar para 40 km por hora, nós vamos bailar uma dúvida na cidade. Nós temos áreas que são 30, nós temos áreas hoje que são 40. Eu acredito que esse é o momento do debate. O debate, mas a 40 km por hora, 10 km a menos, as pessoas podem acontecer de não entrar. O acidente pode não ser tão... Ok. Mas nós temos que debater. Por exemplo, a Avenida Atlântica. Com as travessias elevadas, passar a 50 km por hora em alguns pontos é complexo. Você deixa o motor do seu veículo. Alguns iluminados defendem a retirada das travessias, que não é o prefeito Fabrício, a retirada das travessias elevadas e a colocação. O ex-secretário de Segurança, o Rambo, defendia a utilização de pardais na Avenida Atlântica. Nós defendemos que multar não vai resolver o problema. As travessias elevadas salvam vidas. O vereador Eliseu, que trabalhou muitos anos na praia, sabe disso. Agora, vereador David, com a sua lei dos garçons,
Imagina sem as travessias elevadas. A maioria vai entrar em óbito. Verdade. Verdade. Olhando, o vereador Marcos não está aqui, mas olhando para o vereador Angelete, me lembro que até eu mandei criar, na época, uma arte para fazer homenagem a Vossa Excelência, sobre a venda de marmita, quentinha. Mas o que nos traz na noite de hoje é fazer uma reflexão e dizer a importância que nós temos de padronizar. Temos que padronizar as vias públicas de Balneário Camboriú. Ok. Agora, se nós pegarmos aqui, qual é o estudo técnico apresentado pelo FUNTRAN, que é o órgão competente, que nos traz hoje a legitimidade de passarmos de 50 para 40? Eu defendo sim. Eu trago a discussão que nós temos que sim. Verdade, vereador Nilson? Verdade. Nós temos que sim. Votamos esse ano agora. Esse ano. Faz 4 ou 5 meses. Passando o projeto de autoria do vereador Moacir Schmidt, da bancada do PSDB, passando para 50 km por hora. Eu estou mentindo aqui. Então, já vou conceder uma parte. Então, há 3, 4 meses atrás, foi aprovado, salvo o melhor juízo, por unanimidade dos senhores vereadores, os 50. E hoje, poderá ser aprovado 40. Uma parte ao vereador. Obrigado, vereador. Só para contribuir, o prefeito Jandir Bellini, não sei se foi no 2014, por aí, criou Itajaí 40, teve que voltar para 50. Não tem como andar em 40 por hora na cidade, isso é impossível manter uma velocidade menos de 50 por hora. Nós estamos vendo isso aí, a 50 já tranca, tu imagina? A própria polícia rodoviária já está aumentando nas passagens dos postos da polícia rodoviária, aumentando para não ter engarrafamento. Então, acredito que o 50 por hora também. Sou favorável que continue 50 e não mexa nas travessias elevadas também da Atlântica. Não, eu até que eu coloque, eu nunca ouvi o prefeito dizer que ia mexer. Eu me lembro, sim, que o secretário de Segurança, aquele vestido com aquela... muito bem vestido, né? Representava, assim, o secretário de Segurança. Cabelo lindo. Amigo do Nilson. Tinha um entendimento que acabaria com que as travessias elevadas teria que retirar. E nós sentimos que não gostava da sensação de segurança. Mas nós também temos que reconhecer que o debate de ideias, tiraram as travessias elevadas, o cabelo... Não, vou me prometer que não ia dizer mais. O Mazoca, o Itatá começou e o Mazoca terminou. A Palestina. Vai voltar todas as travessias elevadas. E parabenizo o secretário de Segurança de voltar as travessias elevadas da Palestina. Travessias elevadas salva vidas. Agora tem que arrumar as travessias elevadas, aquela que o Auri fez. Outro teimoso, que fazia de petit pavé, que arruma. O Arlindo dizia isso. Fala pra ele. Tô mentindo, vereador Arlindo? Vossa Excelência dizia pra ele. Nós temos que botar de asfalto. Ah, mas é mais bonito. E o asfalto deu certo. Não é crítica ao Auri, nós estamos colocando o que nós vivenciamos naquele momento. Nós vivenciamos. E querendo ou não, é importante. As travessias elevadas, a Paulinha copiou. Ficou bonito. A prefeita Nilza copiou. E ela é proibida pelo Código Nacional de Trânsito. Sabia disso? Mesmo for contrário, mas salva vidas. Eu encerro dizendo que o meu voto vai ser para manter os 50, porque eu acredito que nós temos que sim manter, porque a cidade está com essa velocidade, nós não temos sequer apontamentos técnicos para retornarmos e vetarmos e permanecer no 40. Obrigado, vereador Marcelo. Com a palavra, o vereador Nilson Probst. Senhores vereadores, pessoas presentes essa noite, algumas pessoas têm falado sobre a lei do vereador Moacir Schmidt e eu acho que algumas pessoas não entenderam bem a lei do vereador Moacir. A lei do vereador Moacir não fala em velocidade da cidade. A lei do vereador Moacir
não autoriza ou diminui a velocidade das ruas. Por exemplo, quem determina a velocidade de rua é o Código Nacional de Trânsito. É ele que delibera qual é as ruas, qual é a velocidade. Por exemplo, uma rua como a Avenida Brasil, a velocidade ali é 40 km/h pelo Código Nacional de Trânsito, é isso. A rua 1500 ali na frente do posto de saúde, ali determina o código que seja 30 km/h. Na frente das escolas, a lei determina que é 30 km/h. Isso é a lei, é o Código Nacional de Trânsito, e isso não pode ser mudado. Isso nós, vereadores, não podemos alterar. A lei do vereador Moacir Schmitt, que é uma lei muito inteligente, que eu quero reconhecer que no passado até fui contra, depois explicado, e tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer os erros. Eu fui contrário em determinada época e o vereador Moacir me explicou e acabamos votando a favor da lei, alterando a lei. O que diz a lei do vereador Moacir? As velocidades das ruas continuam iguais. Aquilo que o Código Nacional de Trânsito determina. Agora, o radar só fará multa a partir dos 50 km. Exemplo, a Avenida Brasil é 40. Tem um radar lá, ele só vai multar se o cidadão chegar a 50. Ok? A Avenida do Estado, a velocidade é 50. Se ele passar de 50, vai ser multado. Posto da 1500, dando alguns exemplos, ali é 30. Se ele passar 40, não vai ser multado. Agora, se ele passar 50, ele vai ser multado. Por quê? Porque a lei do vereador Moacir delimita a multa através do radar somente a partir de 50 km/h. Por que isso? Para evitar a indústria da multa. Para evitar que sejam colocados radares em locais específicos e seja multado. Então, o vereador Moacir, quero elogiar essa sua lei, ela é muito importante. Nós temos que ter a fiscalização? Temos, isso eu não sou contrário nenhum. Nós temos um grande problema hoje, uma avenida que está com um problema sério, eu fiz indicações, inclusive, para colocar o radar, não o móvel, mas o radar, que é a Alvin Bauer. Alvin Bauer, o cidadão sai lá da Brasil, ele sai da terceira, quando ele passa a terceira, ele vê a sinaleira aberta lá na Avenida do Estado. E ele sai a milhão para poder passar com o sinal aberto. Então, isso tem que ser deliberado, tem que ser controlado para que isso não aconteça e não ocorram os acidentes. Agora, o radar só vai multar a partir dos 50. Então, eu quero aqui defender a lei do vereador Moacir, dizer que ela é uma lei inteligente. Né? Nós precisamos do controle de velocidade do radar? Precisamos. Eu vou ser contrário àqueles que pensam que não precisamos radar. Precisa radar sim, porque algumas pessoas só entendem, só obedecem quando dói no bolso. Isso é assim que funciona. Então, nós temos que ter um controle. Né? Agora, não podemos também ter a indústria da multa. Então, por isso que a lei do vereador Moacir, ela é uma lei inteligente, que nós não temos nenhuma via na cidade que seja superior a 50. Nenhuma via. Já citei aqui, a Avenida do Estado é 50, terceira é 50, quarta é 50, né? Martin Luther Martin Luther é 50, né? Algumas são 40, Avenida Brasil, Avenida Atlântica, são 40. Mas daí a lei do vereador Moacir diz que o radar colocadinho lá, coloca o radar, só vai multar a partir dos 50. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar a sua lei. Eu não consigo entender qual é a matemática que quer revogar a sua lei. Eu não consegui entender. Qual é? Qual é a finalidade? É arrecadar mais? Não entendo. Né? Vai ter fiscalização, porque a lei maior determina as velocidades. E nenhuma velocidade dentro de Balneário Camboriú é acima de 50. Então, nada mais justo de que o radar só cobre a multa, só tenha a infração registrada a partir dos 50. Então, vereador, mais uma vez eu quero parabenizá-lo, dizer que a sua lei é uma lei inteligente. Eu já declaro antecipadamente meu voto favorável à sua lei, contrário à revogação da sua lei, porque nós precisamos, o contribuinte hoje está cansado de pagar multa, né? Embora a gente volte a dizer, eu defendo a fiscalização, eu defendo os radares em determinados locais, mas
Tem que ter o bom senso. O bom senso da lei do vereador Moacir, que é 50 km. Porque se o cidadão passar mais de 50, daí não tem justificativa. Não tem justificativa o cara andar na terceira, né, na Avenida do Estado, tal, a 60, a 70. Não tem justificativa. Porque a lei diz que é 50. Se a lei diz que é 50, então tem que obedecer 50. Agora, passou disso, então tem que ser o radar, tem que funcionar, vereador Moacir, tem que multar. Né? Como é a questão também do avanço de sinal, né? Também é algo que tem que ser respeitado, porque veja bem, né? Você avançar o sinal, pode estar uma pessoa atravessando, enfim. Então, essas situações eu defendo, eu acho que tem que ser multado realmente. Agora, infelizmente, vereador Moacir, eu lhe dou uma parte da satisfação. Eu compreendo, e por isso que fizemos o debate em relação a isso. Né? Eu comungo que sou completamente contrário a radar, principalmente o pardal móvel, né? Até o próprio presidente do Podemos, hoje, o Paulinho Bornhausen, no passado, fez um projeto de lei proibindo pardal móvel em todas as rodovias catarinenses. Se eu estou errado, entra ali no Dr. Google ali, que vão ver a proposta. O próprio governo federal não renovou, e eu acredito que Balneário Camboriú não queira retornar os radares, porque eu acredito que agora só está nas sinaleiras, assim eu espero. Né? Porque, um exemplo, o projeto do vereador Moacir, ele prevê o quê? A partir de 50 km por hora. Por que teria que ser previsto hoje? Porque foi uma própria exigência do próprio Tribunal de Contas. Você nem sabia disso? O próprio Tribunal de Contas fez uma exigência, sim, em relação aos projetos apresentados em Balneário Camboriú, em Itajaí, em toda a nossa região, em relação aos radares. Então, um exemplo, se nós passarmos para 40... ele vai ser multado, se passarmos para 40, a multa vai ser a partir de 44 km por hora. Então, vamos trazer que não irá praticamente impedir em nada. Só que, a partir do momento que passarmos, diminuímos para 40, nós podemos, sim, tornar Balneário Camboriú, não a indústria da multa, mas ficar um pouquinho confuso. Locais com 30, lugares com 40, e temos até local na Avenida do Estado que tem uma plaquinha de 60 na frente da Unimed do Litoral. É só lhe passar. Vereador, obrigado pela sua participação. Então, eu encerro aqui a minha fala, parabenizando o vereador Moacir e confirmando meu voto favorável à sua lei, que se mantenha o radar a 50 km horários. Obrigado. Com a palavra, vereador Juscelino Nazari. Cadê? Boa noite, senhores vereadores, boa noite à comunidade que está aqui presente aqui no plenário Walter Aires assistindo essa sessão e a quem está nos acompanhando pelas redes sociais, TV Câmara. Vereador Marcelo, vereador Nilson que me antecederam, eu não podia deixar de usar essa tribuna mais uma vez, esta noite, justamente um projeto tão polêmico quanto esse, que é a questão da redução da velocidade nas nossas vias públicas. Quero lembrar aos senhores e senhoras que alguns exemplos de outras cidades, é evidente que tem estudos que se falam aqui, não só aqui, mas que no nosso noticiário locais, mas sim no noticiário no Brasil afora, que a redução da velocidade, ela diminui as mortes em trânsito. É evidente isso. Mas veja bem, se o ano passado foi aprovado nessa casa uma lei do colega vereador Moacir, que foi sancionada no dia 13 de setembro de 2018. Não faz um ano que essa lei foi aprovada, justamente regrando que seja, no máximo, que seja 50 km por hora, todas as vias, não como era antes, vereador Moacir, até a gente tinha conversado aqui, 40, 50. E o projeto do Moacir, ele tem um parágrafo único, vereador Eliseu, muito importante, que está lá no seu parágrafo, que exclui, que daí regulamentado pela velocidade que o município determinar, através da legislação nacional, que é na frente, pós-saúde, hospitais, escolas, igrejas e creches também. Então, isso já está contemplado nesse projeto. Eu faço menção aqui à cidade de São Paulo, onde esse ano foi modificado novamente, lá é 60 por hora, somente 50 por hora é para
para ônibus na faixa direita, enfim. Tenho acompanhado, tenho ido nas outras cidades como Joinville. Joinville, a velocidade lá é 60 por hora. Não é nem... Isso é todas as vias. Conheço muito bem lá. Tenho ido frequentemente para lá. Mas, vereador Nilson, primeiro, esse projeto, ele tem que ser discutido muito mais aqui. O porquê de nós abaixarmos, aqui autorizarmos a manter uma velocidade máxima nas nossas vias de 40 por hora. Qual é o intuito disso? É botar, que nem diz o vereador Marcelo, pardais móvel para notificar a população? Será que não estão escutando o Bolsonaro aí que está querendo tirar tudo, está querendo tirar essa indústria da multa? Inclusive, conversei com o prefeito municipal sobre a questão de instalar um radar móvel na cidade e ficar notificando a nossa população. Vai ganhar o quê com isso? É para arrecadar mais? Vereador Marcelo, será que é para arrecadar mais dinheiro? Não basta 1 bilhão e 200 milhões de reais que o nosso município arrecada, temos que voltar a radar móvel para ficar notificando a nossa população? Vocês me permitem uma parte para contribuir no seu discurso? Pois não, vereador Marcelo. Nós apresentamos um aqui para o agente de trânsito, não está aqui sentado como nós estamos, a poltrona é bem confortável, né? Telinha do computador, olhando ali, Mandrião está sem cinto. Ele vai lá na telinha do computador, vai lá em multa. Nós também temos um projeto proibindo a multa por vídeo monitoramento. Tem que ir para a rua, rapaz! Vai para a rua orientar, vai para a rua cobrar. Agora, isso não está fácil. Está fácil, mas é a coisa mais fácil do mundo. Nós temos que sim, eu defendo, é infrator, tem que multar. Quer resolver com a turma do etanol na madrugada? Não vou dizer a casa noturna, que esses dias ligaram para ele veio me cobrar. Para lá na saída, da onde Vossa Excelência vai, quando está solteiro. E o vereador David eu encontrei esses dias lá, também. Estava lá, vai lá, sai de lá às 4 da manhã e bota bafômetro na turma lá. Isso aí, para mim, com todo respeito, Balneário Camboriú não precisa, não precisa ter mais arrecadar mais ainda. Olha o que nós já arrecadamos aí, com os fundos, estamos mantendo várias estruturas do governo do estado através das multas e do fundo que é dividido. Para aumentar para quê? Então eu concordo com Vossa Excelência e eu já acredito que esse projeto vem para a pauta logo, para nós já vou pedir até inclusão, se pudesse botar, para nós vou rejeitar isso, para não gerar uma falsa expectativa ou um medo na população. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. É isso mesmo. Quero lembrar aqui, senhores e senhoras, uma questão muito importante. Primeiro, esse projeto que traz aqui para revogar a lei do colega vereador Moacir, tem algum estudo de se aumentou, diminuiu os acidentes da nossa cidade? Porque esse projeto não faz um ano que foi aprovado aqui, regulamentando para que as nossas vias sejam 50 por hora, velocidade máxima. Muito bem. Então, no próprio projeto não tem um estudo para dizer, não, antes tinha 1.000 acidentes, agora tem 500, ou tem 1.500, não existe isso. E volto aqui a falar, senhores e senhoras, por que eu defendo que o voto contrário a revogar essa lei, já vou declarar meu voto aqui, porque está aqui muito bem claro no parágrafo do artigo 1º da lei do vereador Moacir. Executua-se do caput desse artigo hospitais, creches, escolas, igrejas e templos e postos de saúde, onde a velocidade aferida pelos controladores de velocidade serão aqueles determinados pela sinalização da via. Por esse motivo aqui, não vejo necessidade de nós alterarmos de 50 por hora para 40 as nossas vias locais. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juscelí. Com a palavra, vereador Leonardo Piruca. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite à comunidade que nos acompanha aqui no plenário Walter Aires. É inadmissível nós estarmos discutindo novamente um assunto que esta casa já se debruçou em diversos momentos para debater. A fala do vereador Juscelí, que me antecedeu, traz uma informação muito interessante, vereador Juscelí, porque vai ao encontro
de um requerimento que nosso gabinete aprovou na última sessão. Na última sessão do primeiro período das sessões ordinárias deste ano, que fala justamente sobre os levantamentos acerca de qual foi o impacto e quais foram os números referentes a acidentes em locais que antes tinham um radar e agora não tem mais. Até quando nós vamos permitir que o poder público fique colocando a mão no bolso do contribuinte sem sequer fazer uma reflexão acerca do tema? Um radar, vereador Joseli, serve para acalmar o trânsito e evitar que acidentes aconteçam. Vossa Excelência usou a tribuna hoje, falou sobre esses levantamentos. Quero lhe dizer, não sei se Vossa Excelência sabe, mas na última sessão legislativa do primeiro período desse ano de sessões, nós aprovamos um requerimento de meu gabinete solicitando números que comprovem que os números dos acidentes aumentaram nos locais que antes tinham radares e que por um período, por incompetência da atual administração, vamos deixar bem claro, não conseguiram renovar o contrato ou fazer um processo de licitação no momento adequado, ficaram aí 60 dias ou mais sem radares. E é engraçado porque eu acabei de receber, e o vereador Nilson, eu mostrei para o vereador Nilson, acabei de receber uma foto de uma pessoa que está andando no nosso município e pegou eles instalando já os radares. Então está tudo muito bem orquestrado, sabe, vereador Eliseu? Eles aprovam essa lei aqui, enquanto aprovam já estão instalando os radares na cidade, sem sequer responder um requerimento que esta Casa Legislativa aprovou, perguntando quais foram os números dos aumentos dos acidentes nesse período que não se teve acidente, se não se teve radar. Porque se não aumentou, se lá onde tinha radar não aumentou o número de acidentes, vereador Eliseu, o objetivo não é acalmar o trânsito, é sim continuar colocando a mão no bolso do contribuinte através das estratégias que o poder público tem. Os vereadores que me antecederam falaram sobre diversos pontos extremamente importantes. Um deles é que Balneário Camboriú está na contramão do governo federal. Enquanto nós temos um presidente fazendo uma reflexão sobre a existência desses radares. Hoje fui a Curitiba acompanhar minha mãe em uma consulta médica e não tem mais radar na BR-101 até lá. Por quê? Por conta dessa nova visão que o poder público federal tem. Se o objetivo é acalmar o trânsito, que se coloquem lombadas eletrônicas, que se coloquem aqueles redutores grandes de velocidade que eles colocam em BRs, que fica agora não o Pardal, que tem o objetivo simplesmente não de ensinar, não de acalmar, mas de assaltar o bolso do contribuinte. Eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas uma das rodovias que mais tinha radares por quilômetro era aqui no Rio Grande do Sul. O vereador Moacir, vereador Joseli, que são lá de lá, sabem que rodovia que eu estou falando, a rodovia Estrada do Mar, que foi durante muitos anos uma rodovia extremamente utilizada, enquanto a BR-101 não se duplicava. Porque a BR de Torres até Porto Alegre não era duplicada, então era muito melhor para os veículos de passeio irem pela Estrada do Mar. A Estrada do Mar é uma rodovia com um pouco menos de 100 quilômetros, que tem 13 pardais em menos de 100 quilômetros, nobres colegas. 13 pardais. Aquele exemplo aquela rodovia é um exemplo claro de que os pardais, além de assaltarem os contribuintes através dessa fiscalização absurda, também prejudicam, inclusive, a economia. Sabem por quê? A Estrada do Mar é uma estrada muito bonita,
que passa por todas as praias que possuem praia ali do litoral rio-grandense. Mas quando a BR-101 ficou pronta, por conta das dificuldades de se dirigir naquela rodovia, tendo que ficar se cuidando, que é lá 80 km por hora, os veículos voltaram para a BR-101, não utilizam mais a Estrada do Mar. O que aconteceu com a Estrada do Mar? Houve um movimento muito grande de fechamento dos comércios da Estrada do Mar, que antes recebiam uma carga violenta de trânsito e hoje não recebem mais. Como isso poderia ter sido mudado? Se, ao invés de radares, colocassem lombadas eletrônicas. Ninguém está falando aqui, e esse é um ponto importantíssimo dessa pauta, ninguém está falando aqui que nós não queremos fiscalizar quem anda rápido. Ao contrário, nós queremos que essa fiscalização aconteça, mas que ela não aconteça simplesmente com a finalidade de multá-los, mas sim de repreendê-los e demonstrarem que eles precisam estar andando de acordo com a velocidade da via. E isso se faz não escondendo atrás de uma árvore, um pardal. Isso se faz instalando lombada eletrônica, como eu falei, instalando aqueles redutores grandes de velocidade, como nós tínhamos aqui indo a Florianópolis, um pouquinho antes de Palhoça. Tu passa lá, olha bastante, está lá escrito a velocidade, a marcação. Isso são formas de nós repreendermos, ensinarmos e fazermos com que a sociedade evolua. Nós estamos vivendo um momento crítico da economia brasileira, onde todo e qualquer tipo de assalto por parte do poder público ao contribuinte mexe e bastante no orçamento das famílias, e nós precisamos criar aqui uma reafirmação daquilo que nós já estamos falando há alguns anos. Os vereadores que estão aqui desde a legislatura passada se recordam que nós criamos essa lei de 50, daí derrubaram, nós criamos novamente, o vereador Moacir apresentou novamente, peço 30 segundos, presidente. E agora o que o poder público municipal quer é vir aqui contra novamente o que esta casa já decidiu, que nós não podemos fazer auferição em velocidade diferente da que todos saibam, para que a pessoa saia de casa sabendo que a fiscalização é 50 km por hora. Ela não precisa sair com uma planilhazinha na mão, opa, nessa rua é 30, nessa é 40, nessa é 50. Aprovar esse projeto hoje é retroceder tanto na mobilidade como na atenção ao interesse das famílias da nossa cidade. Senhores vereadores, o projeto continua em discussão e ele está para conhecimento. Com a palavra, vereador Bola. Então, encerradas as discussões, o projeto está de conhecimento, senhores vereadores.